Fala aí, pessoal, tudo certo? Tá começando mais um Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara São José dos Campos. Tudo bem, galera? A gente traz agora um tema essencial para quem está começando a pensar no futuro, os caminhos até uma profissão. Vamos falar sobre os desafios de escolher uma área profissional, como encarar o mercado de trabalho e, claro, como cuidar da saúde mental nessa época tão importante da vida. E a gente sabe que nessa fase as pressões externas podem ser pesadas. Cobrança da família, expectativas da sociedade e até aquela ansiedade. E sobre tudo isso e muito mais, que vamos conversar com a pedagoga Eliana Xavier e a jovem biomédica Gabriele Xavier, de 21 anos. No quadro Tá na Rua, o repórter Vitor Krigor foi às ruas de São José para descobrir como foi o caminho profissional de alguns dos moradores da cidade. E ainda o quadro Atividade Legislativa, com informações dos trabalhos da Câmara Municipal. Fica com a gente, tá ligado? Tá só começando. Vem cá, lembra quando a gente era adolescente? Todo mundo perguntava, o que você vai ser quando crescer? Eu lembro. Você lembra? Eu lembro também, bem. parece que foi ontem. Será que não foi ontem? Eu não vou revelar a idade, não. Só parecia que a gente precisava decidir o resto da vida inteira de uma hora para outra. Isso é complicado, E hein? sabe o que é pior, Thiago? Nessa época a pressão só aumenta quando você está terminando a escola ou então começando a faculdade, com todo mundo esperando que você já tenha todas as respostas. E aí vem tudo aquilo, né? Medo de errar, cobrança da família, comparação com os amigos, com os primos, sabe? Tudo isso acaba deixando o processo ainda mais confuso e ainda mais cheio de ansiedade. Mas olha, notícia boa, você sabia que o caminho para encontrar a sua profissão pode sim ser mais leve? Pode. Planejar o futuro sem esquecer da sua saúde mental é o que faz toda a diferença. E é isso que vamos discutir agora. Para nos ajudar então nesse papo, nós recebemos aqui no nosso estúdio a pedagoga Eliana Xavier, que vai trazer estratégias aí para criar um plano de carreira, e também vamos conhecer os desafios de quem está ingressando agora no mercado de trabalho com ela, a biomédica Gabriele Xavier, de 21 anos. Bem-vindas ao Tá Ligado. Obrigada. Que, inclusive, por coincidência, são mãe e filha. Mãe e filha. Isso. Então, quando a gente fala de pressão da família, vocês têm local de fala. O sobrenome já entregou que era a família, né? E assim, gerações totalmente diferentes, né, gente? Onde as pressões eram muito, né, diferentes na minha época e agora na época dela, né? Com A pressão é certeza. maior hoje em dia? Eu acredito que sim, É. comparando com a minha faixa etária lá atrás, né? Se vocês não quiseram revelar a idade, eu vou revelar. Não precisa. Então, mas né? Pensa, quase 40 anos atrás, uma cidade do interior era outras preocupações, era você casar, ter sua profissãozinha ali e ficar, Sim. não tinha essa perspectiva. As essas faculdades não possibilidades. estavam tão populares Não, também naquela época, né? não. Hoje em dia parece que o jovem já entra no ensino médio já com aquela pressão de que tem que Sim. entrar na faculdade. Até antes, às vezes. Foi assim Antes. com você, Gabi? Então, esse esquema assim de o que você quer ser, eu não tenho muito essa lembrança de tipo, perguntar o que eu queria ser quando eu era criança, Sim. mas eu lembro que eu sempre amei muito ver gente trabalhando de jaleco. Só que a medicina em si nunca brilhou os meus olhos. Então eu sempre fiz acompanhamento odontológico desde pequena, sempre amei a minha dentista e ela lá de jaleco. E eu ficava, cara, qual profissão que trabalha de jaleco que eu quero ir? Então eu comecei a pesquisar na escola, no ensino médio também, muitos testes vocacionais. Assim, fazia e ficava lá a opção. Primeira, fisioterapia, segunda, biomedicina e terceira, nutrição. E aí, no último ano do ensino médio, eu fazia técnico em meio ambiente. Uhum. E aí eu tinha uma aula de direito ambiental e o meu professor era maravilhoso, maravilhoso. E aí ele falava e eu falei, meu Deus do céu, e se eu fizesse direito? E agora? Será que é isso que eu quero? E se eu fizesse direito? Meu Deus, e eu falava com a minha mãe, o que eu quero, mãe, o que eu quero. Daí ela falava, vê o que você gosta, vê os prós e contras de cada Sim. profissão, o que você pode seguir em uma, o que você pode seguir em outra.
Enfim, bati o martelo que eu queria fazer fisioterapia. Falei, gente, vou ser fisioterapeuta, vou trabalhar em clube grande de futebol. E é isso. Sim. No final das contas, eu não fiz nem fisioterapia, nem direito. Eu fiz Foi pra biomedicina. biomedicina. Por isso que tem que se conhecer, porque são Exato, muitas áreas. A pessoa exato. escuta falar biomedicina. O que é isso? É medicina? É biologia? Tem que se conhecer, tem que fazer os Isso. testes vocacionais. Testes Sim. vocacionais, acho que isso é um ponto interessante, até por causa dessas novidades aí no mercado de trabalho, né? Existem hoje em dia profissões que não existiam 10, 20 anos atrás. A biomedicina mesmo é uma profissão que está ganhando cada vez mais destaque. E aí entra essas palavrinhas, né? Os testes vocacionais, que com certeza a Eliana deve saber falar melhor pra gente, porque fica parecendo até que é um pouco de mágica, né? Eu vou responder um questionário e eu vou descobrir Simples assim. exatamente qual vai ser a minha profissão, ou pelo menos qual deveria ser a minha profissão. É assim ou não é tão... Não, o que Receita acontece? de bolo. Dentro da minha área, né, que é a área da educação, você tem muitos parceiros que são os psicólogos institucionais, profissionais, que têm aí autoridade para estar aplicando esses testes. Esses testes, eles vão elencar as suas habilidades, né? Para que área que você trilharia e daria certo, e seria legal. Então, traz ali várias propostas, né, e sugestões dentro das suas habilidades. Né? Então, o quanto é importante dar um direcionamento. E aí, dentro disso, né, você vai se conhecendo. Como ela falou, ela só tinha, sei lá, entrou no médio, estava com 14 anos. 14 anos. Né? E a gente sempre deixou isso muito tranquilo. Né? Você precisa entender, você precisa conhecer. Vamos focar no aqui e agora. Porque batia aquela ansiedade que é o excesso do futuro. Como é que vai ser? Não, calma. Você só tem 14 anos, você só tem 16 anos, né? Isso é legal da sua parte enquanto pedagoga e mãe, né? Mas nem toda família tem essa instrução que você tem. E aí entra assim, acontece, né? De rolar aquele questionamento, aquela cobrança, aquela Sim. comparação, que pra mim acho que é a pior de tudo que existe, é comparar uma pessoa Muito com a ruim. outra. E aí, Eliana, como é que seria então assim uma conduta legal para as pessoas adultas que estão lidando com os jovens nessa idade, para que mais ajudem do que atrapalhem nesse processo? Quando fala de família, eu acho que nós, né, eu me coloco aí, né, enquanto família, a gente tem que entender que os nossos filhos não estão aqui para suprir as nossas expectativas. Perfeito. Né? Porque, assim, é claro, o que eu desejo para as minhas filhas é o melhor que eu acredito que possa ser. Mas aí impor, né? A gente tem, assim, casos, assim, muito perto de pais que são médicos e já está determinado que o filho vai trilhar esse caminho, Sim. ou direito, ou alguma outra área, né? E aí causa um conflito muito grande, porque vem aquela questão, meu Deus, como que eu vou falar para os meus pais que não é isso que eu quero? Então, acho que nós, enquanto família, a gente conseguir orientar, a gente consegue ver muitas habilidades dos nossos filhos, né? Então, acho que é ser parceiro. Legal. Porque não funciona a questão da pressão. Pode funcionar assim. Eu vou fazer a primeira faculdade, está aqui o diploma, agora eu vou trilhar meu caminho. E não é isso que a gente quer, Mas né? daí também o tempo que passou não volta mais, Não né? volta Ele pode ser mais. determinante na Então, vida das assim, pessoas. mesmo entendendo toda a expectativa, todo o desejo, né? O melhor desejo do mundo para os filhos, a gente precisa dar esse lugar de fala, né, para eles. Perfeito. Bom, pessoal, vamos expandir um pouquinho a nossa conversa aqui. Vamos levar esse assunto para fora do estúdio. O repórter Vitor Krigor foi para as ruas de São José dos Campos para descobrir como é que foi o caminho profissional de alguns dos moradores. É o quadro Tá na Rua. Chega mais, Vitor. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu, Vitor Krigor, de volta aqui para o nosso Tá na Rua e dessa vez a gente vai falar sobre o início das pessoas na sua carreira profissional. Vamos ver o que elas têm para dizer. Será que elas ficaram ansiosas? Será que deu tudo certo? Será que elas têm muita expectativa? Será que alguém tem uma história bacana para contar? Vamos lá ver, vem comigo. Cara, de início assim, eu entrei na área de iluminação. Comecei trabalhando no ramo de uma loja de iluminação. Daí depois disso eu comecei a fazer manutenção de lustres e tudo mais, instalação e tudo mais. Hoje em dia eu trabalho somente para mim. Também já tive contato já tive loja de roupa junto com um sócio meu. Hoje em dia a gente abriu uma marca de camisa.
A gente não tem mais a loja física, porém a gente tem a marca de roupa. Chique demais, parece ser uma pessoa desenrolada, vai para um lado, vai para o outro ali. Quando você entra nesses seus planos de ir para a loja de roupa, ir mexer com luz, assim, como que foi a sua experiência? Assim, chegou ali, não sabia o que fazer, como que foi a sua expectativa? Ah, cara, às vezes a gente não consegue, né? Igual eu tava aqui na praça e veio me abordar, eu tô fazendo exatamente isso. A gente tem que pensar 1 milhão de coisas, porque se fosse fácil todo mundo faria, né? Então a gente tem que pensar o ponto que outra pessoa não pensou pra gente pensar e entrar se diferenciar. E ser o diferenciado. Porque a gente, querendo ou não, que a gente consegue se destacar, é ser o diferente, né? Sibeli, você pode compartilhar com a gente como que foi o seu ingresso na carreira profissional? Você tinha certeza daquilo que você escolheu? Quando você chegou, como você se sentiu? Quais foram as expectativas? Sim, eu tinha certeza do que eu queria. Eu queria trabalhar com comunicação, e então eu comecei a trabalhar nessa área por sorte, aqui na Vibras, em São José dos Campos, na área de organização de eventos nacionais e internacionais. Depois aí eu fiz jornalismo, relações públicas, e aí eu segui na área como repórter de TV, depois assessora de comunicação, e por aí trabalhei quase 20 anos. Colega de profissão da gente aqui, então. E Sibeli, você pode compartilhar pra gente, quando você chegou lá novinha, já tinha um monte de gente que sabia o que estava fazendo, como que foi lidar com isso, entrar ali no meio da galera e falar assim, eu também sou capaz, consigo fazer isso e tal, é o que eu quero. Você tem que ser humilde, você sabe que você é novo, você tem que aprender. Então você tem que saber ouvir mais do que falar, você tem que estudar, você tem que batalhar atrás do que é interessante dentro da área. Então quando você se espelha em outros profissionais gabaritados, que são exemplos na sua área, então acho que acredito que fica mais fácil para você trilhar aquele caminho que você quer. Você está iniciando agora, você tem alguma referência de alguém que você quer ser e tal? Ah, eu quero ser tipo... Não sei muito assim uma referência. Tá decidindo aí? Tô decidindo ainda, mas eu quero seguir os passos, né? Tipo, primeiro me formar assim certinho, fazer um estágio certinho. Aí nisso ir crescendo a minha carreira, meu futuro planejado. Uma coisa de cada vez também, não precisa ter pressão, né? Já teve pressão para escolher curso e tudo mais, agora deixa seguir. Matheus, boa sorte demais na sua carreira, tá bom? Eles têm de fazer uma boa escola, porque aí é a vocação de cada um que vai mostrar o caminho que ele tem de seguir, né? Na minha época, 1965, não tinha muitas opções, mas hoje tem tantas opções, profissões novas que eles podem desenvolver, coisas de TI, né? Então, é uma questão, mas o principal é fazer uma boa escola. E para a galera que está começando agora, nesse início de ano aqui, a entrar na profissão, primeiro espaço deles, primeira experiência, que dica que o senhor dá? É que eles sigam o seu coração, a vocação. No meu caso, eu tive exemplo do meu pai, que era militar, meus 2 irmãos mais velhos, que eram militares, então foi um caminho meio natural, né? Hoje, tem muitas opções além dessas, muitas mesmo. É só explorar um pouquinho, não precisa correr muito, que você vai ter opções interessantes, novas, e que podem atrair mais os jovens. Agora eu quero saber de vocês aí no estúdio, Thiago e Matheus, como que foi escolher a profissão de vocês e qual foi a primeira experiência, como que vocês se sentiram na hora que vocês começaram nesse mundo profissional? Conta pra gente. Eu vou ficando por aqui, na semana que vem tem mais Tá Na Rua. Falou! Nada fácil, meu amigo. Pra Pois mim foi é. muito complicado. Pra mim também. Eu fui escolhendo várias coisas, né? Minha primeira faculdade que eu nem concluí foi de psicologia, fiz 3 Nossa. anos de psicologia, Olha. saí, me formei como ator. Depois saí do teatro, fui fazer licenciatura em artes para ser professor, detestei. Aí me encontrei no jornalismo. Que Mas eu ótimo. passei por quatro cursos É diferentes. normal, né, Thiago? É Isso. normal. Mas Eu- de 4 eu me formei em 2, então tá pelo, assim, 50% deu certo. Que bom que se encontrou. Exato. É um processo natural, todo mundo passa por isso. Eu comecei em publicidade, depois mudei para jornalismo. Tá próximo ali. Não, tá bem Mas próximo. quando eu era adolescente, eu cogitei fazer direito, engenharia, muito por conta da pressão de amigos, de professores Sim, também. sim. Mas faz parte do processo. Mas o legal foi que ele mostrou ali alguns entrevistados, né? Trazer esse papo aqui para as nossas convidadas de hoje. Pessoas um pouco mais velhas que se demonstram ali já mais, assim, seguras da profissão que escolheram e pessoas mais jovens que ainda estão encontrando o caminho. Você está formada há quanto tempo, Gabi?
Tem pouco? Meses. Meses? Então você tá Meses. super no Recém-formada. começo. Tô recém. Mas você já se sente totalmente segura na carreira que você escolheu? Sim, na carreira que eu escolhi, sim. Mas agora é uma outra etapa. Sim. Eu tive muito essa insegurança quando eu entrei no curso. Porque foi o que eu falei, eu queria fazer fisioterapia. Até no ingresso da faculdade, eu procurei para fazer fisioterapia. Você já entrou com um pouco de dúvida. Aí eu fui na faculdade e tal. Não tem aluno suficiente para abrir turma e a turma tá fechada. Falei, bom, vou fazer biomedicina, 1 ano, período para pedir transferência. E aí eu vou para poder... Aí depois eu transfiro o curso. Entrei, me apaixonei e continuei. Então, essa insegurança eu tive no começo da faculdade. Até o último ano, qual área da biomedicina seguir, eu também fiquei na dúvida. Então, Sim. esse negócio de pressão, às vezes a gente tem a pressão de fora, mas às vezes a gente mesmo se pressiona, Interna. sabe? Verdade. E aí foi o que você falou da comparação. Eu ficava, caramba, mas aquele cara da minha sala já sabe o que ele quer fazer, já tá fazendo estágio. Horrível isso, gente. Péssimo, é Meu Deus do péssimo. céu. E aí eu falei, caramba, o que eu quero fazer? E aí eu me encantei por parte de perícia, por parte da estética. E eu fiquei, o que eu vou fazer? Um dia eu me encontro e tal. Gente, eu fui descobrir indo, trabalhando atrás do estágio, assim. Na prática. Exato, eu tinha uma ideia do que eu queria seguir, Aham. mas foi no estágio, assim. E tá descobrindo ainda. E tá tudo Exato, bem, porque exato. isso vem com o tempo, E agora né? é a insegurança do mercado de trabalho. Pra você se Perfeito. inserir, outra etapa. Porque a Vamos etapa de deixar- estudar já passou. Vamos deixar esse papo pro segundo bloco, porque eu sei que ele vai se estender. A gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui, não tá ligado? Mas a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Tá ligado de volta hoje falando sobre os caminhos até a profissão, assunto que também rola no Legislativo, não é? Claro, e aqui em São José dos Campos, a Câmara aprovou em setembro de 2021 o programa Jovem Joseense. Ele permite a contratação de entidades qualificadas em formação técnico-profissional e assistência aos jovens de 16 a 24 anos. Mas para isso é necessário ter cursado ou então tá cursando todo o ensino médio na rede pública municipal de ensino ou então ser bolsista da rede privada. O processo seletivo leva em conta a situação de vulnerabilidade social do jovem, inclusive parte das vagas para as pessoas com deficiência, para acolhidos ou para quem mora em áreas rurais. Perfeito. Os objetivos são então auxiliar no aumento da renda familiar, na ampliação do interesse pela escola e também na promoção da inclusão social. Legal, né? Para conferir o texto completo dessa e outras leis aqui da cidade, basta acessar o site da Câmara Municipal. É o câmarasjc.sp.gov.br. Perfeito. Então vamos voltar aqui com o nosso papo com as nossas entrevistadas no estúdio, a pedagoga Eliana Xavier e a biomédica Gabriele Xavier, mãe e filha. A gente começou esse assunto, Gabi, no outro bloco, quero Sim. terminar de trazer ele com você, que é... O pessoal pensa que é difícil só escolher a profissão, mas não. Não. O começo da carreira também O tem seus começo altos é e muito baixos. difícil. Agora, foi o que eu falei, agora é uma outra etapa. Uma coisa que sempre ficou muito na minha cabeça era tipo assim, gente, tá, eu terminei a faculdade aí. O que eu vou E fazer? aí? E E aí? agora? Mas, beleza. Eu sempre fui muito tímida. Então, começa o Instagram, começa a postar coisa. Eu falava, gente, eu vou falar o que todo mundo fala. Uhum. Tipo assim, estética é um mercado muito amplo. Muita gente fala sobre isso, muita gente trabalha nessa área. Eu ficava, gente, eu vou falar o que todo mundo fala, vou fazer o que todo mundo faz. Como assim? E que como que também vão não me deixa- escolher, Não sabe? deixa de ser uma outra cobrança, né? Porque Exato. antigamente o dentista era dentista, pronto, acabou. Sim. Agora, se ele não tiver uma rede social bombada, Tem parece essa que ele pressão nem existe. extra. Não existe. É verdade. E aí eu ficava, gente, aí minha mãe, com toda a sabedoria e calma que ela tem, falava, filha, calma, você vai atingir um outro público, você tem uma outra linguagem, você é jovem, as pessoas que gostarem de você vão se fidelizar a você. Então, não é porque gostaram de você, mas vão em outra que vão ficar trocando. Não é assim que funciona, sabe? Então, foi muito dessa tranquilidade também que ela me passou. Ela sempre falou, Gabriele, tá ansiosa? Anota o Porque que as redes você... sociais também ampliam a visibilidade para os profissionais. Muita Sim. gente, às vezes, antigamente não conhecia o que é um biomédico, hoje em dia passa a conhecer e assim o mercado acaba se expandindo também, né? Exatamente, não só na área da estética. Mas, assim, tem biomédico produzindo coisas de microbiologia, falando sobre bactérias, sobre fungo, outras mostrando a rotina laboratorial, que é o básico, é o carro-chefe da biomedicina. Então, assim, muito do conhecimento da profissão que não tem tanto,
Pelas redes sociais é possível ter. Verdade. Mas você que está assistindo, de repente você está aí pensando que você vai ter que virar, de repente, um influencer. Calma, não é bem por aí. Caso você não tenha a sorte de uma mãe pedagoga que vai te acalmar como a Gabi teve, vamos aproveitar este último minutinho que nós temos, Eliana, para você conversar com quem está assistindo e passar essa tranquilidade desse momento. Como a Gabi falou, né? São etapas. Eu acho que é importante a gente sempre focar no aqui e no agora. O que eu posso fazer agora? Porque o que passou, passou, certo? E o que está por vir, está por vir. Então, quando eu consigo focar no aqui e no agora, eu consigo limitar toda essa ansiedade que está vindo, né? No caso aqui específico da Gabriele, ela é muito visual. Então, sempre a gente trabalhou muito com lista. Faz lista de prioridade, o que você precisa. E agora, qual é o seu foco hoje? É isso aqui. Então, você vai batalhar para isso aqui. Então, uma dica que eu dou é exatamente isso. Você listar, você visualizar. O que você tem para fazer hoje? Quais são os desafios? Porque tem desafios que é a curto prazo. Sim. A médio, a longo prazo, né? Então, ela, no caso, está enfrentando o desafio de realmente ir para a rede social e falar do conhecimento dela, daquilo que ela domina. E durante toda a formação, quando ela não decidiu, qual que foi a nossa orientação enquanto pais e enquanto profissionais, que a gente está aí vendo tudo acontecer? Procure outros cursos para você já ir se aprofundando dentro da sua área. E foi isso que aconteceu, né? Mas, como foi falado também, nem todas as pessoas têm essa oportunidade. Sim. Então, o que a gente precisa entender? Quais são as nossas habilidades? Né? O que eu consigo fazer bem é me comunicar, é cozinhar, qual área aí que eu consigo, que eu me percebo? Cada pessoa né? tem sua habilidade, né? Todos nós temos habilidades. Excelente. Assunto que rende muito. Quero agradecer Muito. demais vocês aqui pela Obrigado, participação, gente. pelos Obrigada. esclarecimentos. Até a próxima. Até a próxima, né? Até a próxima. E você que está aí assistindo, até o próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Já de volta com Tá Ligado na cidade de hoje. E é hora de falar dos trabalhos da Câmara Municipal aqui da cidade. É isso aí. Vamos então com o nosso quadro Atividade Legislativa. Olha só. Chega mais aqui no estúdio com a gente mais uma vez, nosso colunista, Lucas Guerra. Tô de volta e o Matheus de volta também. Tô de volta, ó. Lucas. Tá vendo? Não abandonei o programa. aí Tô sim. firme e Time forte aqui. completo. Guerra, hoje a gente está aqui falando então a respeito da inserção do jovem no mercado de trabalho, esse momento que por muitas vezes é tão delicado, da escolha da profissão, da escolha da carreira. Sei como é que é, eu sou dúvidas. jovem ainda, entendeu? Nós Faço. somos jovens Nossa, ainda. A juventude tá no coração, Entendeu? né? A de todos diferença nós. é que nós três aqui já escolhemos a carreira, mas não deixamos de ser jovens por isso. Mas eu quero saber, Câmara Municipal de São José dos Campos, tá de olho nisso também? Com certeza. Você falou uma palavra que é justamente um pouquinho do que eu vou falar. Escolhemos a carreira, né? Sim. Quando você vai falar de nós três. Tem um projeto, esse em tramitação, então é legal a galera saber, não é um projeto ainda aprovado, não é uma lei de fato na cidade, é apenas um debate, mas é legal todo mundo conhecer, até mesmo para cobrar dos vereadores, né? É uma proposta que eu achei bem interessante, de levar para as escolas municipais testes vocacionais. Né? Legal. Ou seja, as escolas municipais também vão estar dando aquele incentivo para os Sim. alunos, e principalmente quando a gente fala, às vezes, de escolas municipais ou também de escolas de ensino médio que são do Estado, né? Escolas públicas como um todo, vamos colocar assim, a gente sabe que muitas vezes pega uma parcela da população um pouco mais carente, às vezes desacreditada, e quando a gente dá esse incentivo, você tem um perfil para isso, você dá uma condição da pessoa acreditar em si mesmo para buscar Sim, esse acesso. faz Então, toda a acho uma diferença. ideia muito legal. E também para já ir preparando os alunos, né, Sem sobre dúvida. toda essa questão que envolve a escolha profissional. Eu gosto de colocar um adendo, que eu acho importante a gente ouvir o outro lado da história, né? A gente é jornalista, e uma vez a gente foi conversar, inclusive, com uma psicóloga para falar sobre testes vocacionais. Ela acabou dando um olhar dela de que testes vocacionais
da forma como são executados, acabam estando em desuso, hoje tem um outro olhar sobre isso. É interessante a gente focar, mas eu acho que isso não descredibiliza a lei de forma nenhuma. Eu acho que é fundamental, é mais um processo. A gente não tem que determinar, principalmente as escolas, que o resultado de um teste vocacional é o que a pessoa deve ser, o que a pessoa será, de forma nenhuma, mas apenas uma opção e é um norte para alunos que muitas vezes nem sequer chega a ser cogitado com eles qual escolha profissional eles vão colocar. Até porque não é um instrumento que vai te dizer você vai ser jornalista. Na verdade, vai te mostrar ali que você seria um ótimo comunicador. Dentro da comunicação existem infinitas possibilidades. Muitas áreas. Não é? Que são áreas afins, né? Essa é uma área afim para você, não necessariamente até uma área que você muitas vezes pode fazer um teste vocacional, mas quando conhecer, falar, acho que não é para mim. Então, vai conhecendo com o tempo, né? Você sempre quis ser jornalista, Guerra? Pior que eu sempre quis. Nunca teve dúvidas? Eu nunca tive dúvida da profissão, você acredita? Nunca tive. Mas é difícil porque não é todo mundo que tem essa certeza, não é? Porque ainda mais com 16, 17 anos. Nossa, muito novo. Injusto isso. Você é tão jovem, tem que escolher. Por isso que eu acho legal a gente conversar, né? Não determinar para o aluno, não pressionar o aluno. Eu acho que na vida a gente tem que estar adepto à mudança, independente até mesmo se eu fiz uma faculdade, ao final da faculdade comecei a trabalhar, às vezes eu posso descobrir que aquela também não é a área que eu quero seguir para minha vida e tá tudo bem. Perfeito. A escolha profissional, você tem que ter uma mente aberta justamente para tentar uma carreira profissional. Eu acho que isso é fundamental. E eu queria trazer uma outra lei da Câmara que eu achei muito interessante, que é criar uma feira de estágio na cidade. Então é muito legal, né? Ou seja, você conseguir unir empresas em um único local para estar ofertando vagas, recebendo alunos, traçando perfis. Então você já dá um direcionamento ali para os alunos em uma feira em que todo mundo sai ganhando, né? O aluno conhece oportunidades, descobre caminhos, descobre empresas e as empresas acabam selecionando ali, cativando um aluno que às vezes está na dúvida. Todo mundo ganha e não só, né, feiras de estágio, mas a Câmara, inclusive, participou. Já tem alguns anos, não vou revelar quanto tempo, eu estava novinho, de uma feira de profissões também que foi realizada aqui na cidade. Eu acho isso sensacional, o poder público está atuando nesse sentido e a TV Câmara estava lá para falar sobre jornalismo. E foi muito legal. É muito e a gente descobriu muitas vezes o brilho no olhar de um aluno que nunca tinha pensado naquela profissão ou em outra carreira seguir e falar, quem sabe eu posso seguir naquela área, ou então não, essa área realmente não é para mim. E a gente ajuda o aluno desde cedo a ter um pouquinho mais de segurança, mas eu quero deixar claro para todo mundo, uma escolha profissional não é eterna, então, e não é decisiva para o resto da sua vida, né? Se não foi que não é para você, busque outra. Nós somos seres humanos, a gente está sempre crescendo, está sempre aprendendo e é sempre tempo de aprender. Gostei. Com essa mensagem reflexiva de Lucas Guerra que a gente encerra o Tá Ligado de hoje. Obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Até mais.